Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos estar tratando sobre o capítulo 24 de Mateus, que ele recebe o título de sermão profético, porque Jesus, a partir daqui, principalmente no capítulo 24 e 25, ele vai tratar coisas concernentes ao futuro, à sua vinda, coisas que ainda viriam a acontecer, coisas que não aconteceram ainda nos nossos tempos, não é? E eu vou ficar neste vídeo aqui apenas com o versículo 1 e 2 do capítulo 24. Vamos ler então? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Este é o quinto discurso principal de Jesus sobre o fim da época presente. Isto foi já dito há 2000 anos atrás. E a época presente é aquela época que Jesus estava falando com os discípulos e também é a época que nós estamos hoje. O discurso parece entrelaçar o anúncio da queda de Jerusalém com profecias sobre o regresso do Filho do Homem e o fim do mundo. Vamos ver que o templo ele era um memorial e um monumento grandioso em estrutura, riqueza e beleza. Ele foi construído, o primeiro templo, foi construído por Salomão e ele era grandioso, suntuoso, belo, revestido com ouro, ele usava pedras de mármore, ele era algo realmente maravilhoso. Depois nós vamos ver aqui o que foi acontecendo até os tempos de Jesus, mas ele sempre foi um monumento fantástico. E se vocês querem saber um pouco mais da construção do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, vocês podem encontrar lá no livro de Reis, 1 Reis, dos capítulos 6 a 8, você vai ver tudo que Salomão fez, a consagração dos templos, a manifestação de Deus quando o templo foi consagrado, a oração de Salomão e a grandeza de Deus que foi manifestada então neste lugar. Então o primeiro templo, como eu acabei de dizer, ele foi construído por Salomão, mas este templo suntuosíssimo, ele foi destruído no ano 586 a.C. por Zorobabel, pelos babilônicos, quando foi da invasão a Jerusalém e eles foram cativos para a Babilônia. E eles passaram lá então um período de 70 anos. E depois desse período, então, este templo ele foi reerguido, reconstruído, quando eles retornaram do cativeiro, vamos dizer assim, a bênção, com a ordem, e pela presciência de Deus, que foi predito por Isaías muitos e muitos anos atrás, que o rei Ciro haveria de libertar o seu povo, e isso realmente aconteceu. E toda essa volta deles para Jerusalém, então teve muitas coisas, não dá para falar aqui, mas ela esteve sob a liderança de Zorobabel, Josua, como pode estar aí na sua Bíblia, e ela está registrada no livro de Esdras, que também fez parte das reconstruções, porque não teve só o templo, foi a reconstrução da cidade, dos muros, do templo, enfim. Então, está lá no livro de Esdras. No século I a.C., Herodes, que era chamado Grande, ele ordena uma remodelação do templo, considerada por muitos judeus como uma profanação. Por quê? Ele, com o propósito de agradar a César, ele mandou construir lá no templo
num dos vértices lá da muralha, a torre que era chamada Torre Antônia, e era uma guarnição romana que dava acesso direto ao interior do pátio do templo. Então esta construção não estava na construção original do templo, era uma profanação, porque o templo era um lugar sagrado, era considerada a habitação de Deus, onde Deus falava com o seu povo e o povo ia adorar, e tinha todo o ritual, e ele então fez esse anexo, né, no templo, para favorecer os romanos, os soldados, enfim. Então isso foi meio que considerado ruim para os judeus. Mas este era o templo da época de Jesus, e que eles ainda transitavam ali, e Jesus também passou pelo templo desde menino. Quando ele era menino, ele esteve no templo, e também depois na época que já adulto, no seu ministério. Na época de Jesus, ali habitavam já homens iníquos, porque como nós sabemos, na vida é assim, né? As coisas vão deteriorando, começam bem e o pecado, a injustiça deteriora, e isso é o que havia acontecido. Então, como vocês vêm acompanhando os vídeos anteriores com relação à religião, às leis, às escrituras, e também com relação ao templo. Os ensinos espirituais foram negligenciados, a mensagem fora rejeitada e a própria pessoa de Jesus fora zombada e ridicularizada no templo, né? As escrituras deixam bem claro que, embora se opusesse aos usos comerciais e degradantes a que o templo fora submetido, Cristo admitia e reconhecia a santidade do lugar. E a despeito do nome pelo qual fosse conhecido, o templo era para ele a casa do Senhor. Nós vamos nos lembrar, né, nos vídeos anteriores, quando Jesus fez um ato ali de purificação do templo, onde ele expulsou cambistas e pessoas que, quando ele disse, estavam fazendo da casa do Pai comércio. Então Jesus tinha zelo, apesar de todas as coisas, ele tinha zelo para com a casa do Senhor. Quando Jesus ainda falava aqui com os discípulos, ainda era um tempo de paz entre eles ali, apesar do governo romano, eles ainda desfrutavam de um momento de paz. Mas Jesus prediz, neste momento, quando os discípulos mostram para ele, olha esse templo, as construções do templo, e quando ele fala, vedes tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada, Jesus ele está fazendo uma predição para um futuro distante, que iria acontecer 40 anos depois, adiante dele, né? Que ele estava ali com os seus 33 anos. E a destruição do templo, então, ela foi cumprida, isso que Jesus predisse, literalmente no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém e o templo foi queimado e destruído pelo então general Tito, né? Titus, em latim Titus, mas a gente chama general Tito. E depois, mais tarde, ele foi imperador de Roma, mas nessa época ele era um general, e diz que ele então destruiu para conter uma rebelião dos judeus, enfim, e aí ele botou fogo na cidade, destruiu o templo, botou fogo em tudo. Então começava uma era de perseguição para a igreja do Senhor. Nós vamos observar que Deus abandonara o seu próprio templo quando o Messias foi expulso dele. Então nós vamos vendo esta decadência e nós vamos vendo então o abandono espiritual de Deus para com esta construção, porque rejeitaram o Senhor Jesus, então a habitação não era mais do Senhor.
ela ficou uma casa deserta e Deus então destruiu aquilo que para eles era algo motivo de orgulho, de honra. Deus destruiu, permitiu a destruição então no ano 70. O templo foi destruído e jamais foi reconstruído até os nossos dias, até os dias de hoje. Não tem mais templo em Jerusalém. Hoje o local ele está sob domínio da Jordânia, que são um domínio palestino, os muçulmanos, né? Por causa de um tratado de paz que foi feito. Mas este domínio islâmico ou muçulmano está situado dentro da cidade de Jerusalém. Este local ele é chamado, lá onde existe a cúpula da rocha, o domo da rocha, né? É um edifício situado no monte do templo, na cidade velha de Jerusalém e construído no século VII, sendo um dos sítios mais sagrados do Islã e uma das grandes obras da arquitetura islâmica. Sua vistosa cúpula dourada é um dos pontos mais emblemáticos da cidade. Então, quem já teve a grande oportunidade de ir para Jerusalém, para Israel, com certeza já viu, conhece, e nós aqui vemos apenas por fotos e imagens sobre o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, né, que se encontra neste local. E é interessante que os judeus não podem adorar lá. Está dentro da cidade de Jerusalém, mas eles não podem adorar lá. E porque é um domínio islâmico. E até para eles entrarem lá, eles têm que ter autorização. E também os visitantes também têm que ter autorização para pisar lá. A construção, então, vamos ver do terceiro, porque vai ter um terceiro templo, né? Nós sabemos que vai reconstruir aí um terceiro templo e ela está prevista nas Escrituras. Porém, esse terceiro templo, ele está previsto para ser construído para que se manifeste, então, o anticristo, para que ele se assente nele. Vamos ver, 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 4, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, isto está para acontecer e, a título de curiosidade, tudo está muito bem preparado para que este terceiro templo seja erguido de uma maneira muito rápida. Lá em Israel existe o que é chamado o Instituto do Templo, que é uma organização que eles cuidam de todas as coisas referente a isso. Então, se você não sabe ainda, os objetos, os utensílios, tudo que era usado antigamente para adoração no templo original, eles já têm tudo reconstruído, planejado, feito, já está tudo preparado. Se você for se informar, né, pela internet, você vai saber que até mesmo eles já têm coisas pré-fabricadas para que este terceiro templo seja construído de maneira bem rápida. Então isso indica que está tudo preparado para que se manifeste o anticristo. Nós sabemos que este templo, ele não é templo do Senhor, ele vai ser reconstruído como se fosse para adoração ao Senhor, mas vai ser o anticristo que vai se assentar nele, porque na verdade, e vai enganar o judeu para que ele pense que este é o verdadeiro Messias, este que vai assentar-se neste local, né? E na verdade Deus jamais vai usar esse templo, porque nós sabemos que na Nova Jerusalém o nosso templo
vai ser o Senhor. Nós não precisaremos mais de ter este lugar para adorar ao Senhor, o nosso templo. E hoje, espiritualmente, a Bíblia trata os nossos corações, a nossa própria vida, como templo ao Senhor. E existe até uma passagem que Paulo fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós não temos mais um templo sagrado, nós temos igrejas, locais de adoração que também são chamados casa do Senhor, mas ela se torna a casa do Senhor porque ali se reúne o povo de Deus que carrega dentro de si o Espírito Santo e ali nós formamos casa do Senhor. Então hoje nós somos templos do Senhor, nossa vida, nosso coração é o templo do Espírito Santo, é onde verdadeiramente o Deus habita pelo seu Espírito Santo em nós. Então esse terceiro templo, ele não é e não será jamais para a habitação de Deus, nem de Jesus, mas para a habitação do anticristo, para enganar o povo de Deus. Mas eles vai ser revelado que ele é falso e eles então vão ver que o verdadeiro Messias foi Jesus, que foi morto e crucificado. Bom, eu vou parar por aqui. Hoje eu só vou falar então do versículo 1 e 2 do capítulo 24 sobre o templo. Deus abençoe sua vida, fique na paz em nome de Jesus.